Olá, senhoras e senhores, concursandas, concursandas, bem-vindos aí ao nosso curso de legislação especial, especificamente para você no seu concurso, a lei de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, né? Crime de lavagem ou ocultação de bens, conhecido como lavagem ou branqueamento de capitais, tá? Então, é um crime bem interessante, tá? É um crime que ele é razoavelmente recente na estrutura da humanidade, tá? Porque esse é um crime para inibir a prática de infrações penais antecedentes. Porque a lavagem de dinheiro ele é um crime consequente. Como assim? A pessoa pratica um crime antecedente, um roubo de joias, tá? Pratica corrupção, pratica peculato, pratica extorsão, tráfico de drogas, e fica com um montante, muitas vezes, bastante considerável de dinheiro, tá? Que vai ser aí chamada a atenção pelas instituições financeiras, pelo Estado. Então, o que a pessoa ela busca fazer? Trazer uma certa aparência de licitude deste capital que ele tem, que ele se locupletou, ou seja, o enriquecimento dele é ilícito. Então, para ele dar uma aparência de que está ganhando dinheiro em um determinado comércio, de que fez a especulação e ganhou com isso, ele pratica várias técnicas. O autor desse crime, os autores, eles praticam várias técnicas, tá, para dar uma aparência lícita a um determinado valor ilícito que ele tem a posse. Tá? Advindo da prática de infrações penais. Podem ser crimes ou contravenções penais. Então, nós temos essa lei, que é a lei de lavagem ou ocultação de bens, lei 9.605. Ela é de 98, mas ela sofreu uma profunda alteração em 2012. Tá? Então, tecnicamente falando, a lei ela teve uma nova roupagem, tá? No ano de 2012, com várias inclusões de artigos e alterações de texto, conforme a gente vai verificar aqui no decorrer do nosso curso aqui sobre lavagem de dinheiro e de capitais. Então, temos aqui Lei 9.613, de 3 de março de 1998. Lei dos crimes de lavagem e ocultação de bens. Então, nós temos aqui essa lei, ela dispõe sobre o quê? Dispõe sobre os crimes de lavagem, ocultação de bens, direitos e valores. E a prevenção, então aqui ó, então ela dispõe sobre os crimes e a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta lei. Cria o COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, e dá outras providências. Então olha só, a lei ela não trata apenas do crime, tá? Ela traz os crimes, traz a punição para os crimes, quais são as condutas consideradas criminosas, mas também traz a forma de prevenção, ou seja, como evitar que o sistema financeiro do país seja utilizado para favorecer a prática desses ilícitos, conforme aqui nós vamos dar uma olhadinha. E criou o Conselho de Atividades Financeiras, na realidade o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, que faz essa monitoria, que avalia se determinadas ações, elas configuram-se ou não como indícios da prática dessa infração penal. Se o COAF entender que são sérios indícios da prática dessa infração penal, encaminha para a Polícia Federal ou para a Polícia Civil, vai depender de quem tiver a atribuição para a investigação, para que levante aí as informações sobre a existência ou não efetiva da prática do crime de lavagem de dinheiro. Então, nós temos aqui, o capítulo 1 traz dos crimes de lavagem de dinheiro, de bens, direitos e valores. Agora, essa expressão lavagem de dinheiro, tá? Essa expressão ela vem de onde, tá? Esse money laundering. É o seguinte, os Estados Unidos, tá? Que começou aí a verificar que os gangsters americanos da década de 20, lá de Al Capone, tá, e companhia, eles compravam lavanderias, tá, onde eram colocadas ali moedas, e aí o que acontece? Eles apresentavam lucros bem superiores dessas lavanderias do que realmente elas davam lucro. Muitas vezes
tinha algumas que eram até fechadas para o público, tá? Mas a informação contábil é que elas tinham lucrado tanto dia após dia. Então, por isso que veio essa expressão lavagem de dinheiro. Porém, não tem nada a ver com lavagem física, química, de águas, tem a ver com a aparência que é dado a um produto ilícito, espúrio, tá? Para dar uma aparência lícita, mas tem essa origem. Olha só o que eu destaquei aqui para vocês. Olha aqui, tem origem a partir da década de 20 nos Estados Unidos, money laundering, quando lavanderias de Chicago foram utilizadas por gangsters para despistar a origem ilícitas não, a origem ilícita de dinheiro, tá? Não constitui, olha só, isso aqui eu trouxe uma definição aqui do Marco Antônio Barros, tá? Que ela é muito boa, tá? Pra gente saber que a metáfora aqui, lavagem de dinheiro, tá? Ela não tem nada a ver com produtos químicos. Não constitui o ato de lavar o dinheiro utilizando-se água e produtos químicos. A metáfora simboliza, na verdade, a necessidade de o dinheiro sujo, tá? Cuja origem corresponde ao produto de determinada infração penal, ser lavado por várias formas na ordem econômica financeira, com o objetivo de conferir a ele uma aparência lícita, limpa, sem deixar rastros de sua origem espúria, tá? Então, o que acontece? Nesse caso, claro que é uma lei bastante técnica, no sentido de que é para evitar que o sistema financeiro, tá? As formas aí da nossa ordem econômica financeira seja utilizada por pessoas que querem lavar dinheiro advindo da infração, de infrações penais em geral, tá? Então, o que seria esse crime de lavagem de dinheiro? É um conjunto de ações, tá? De operações sequenciais que são feitas com o objetivo de mascarar a origem ilícita aí de valores, de bens, de direitos, conversão. Fazendo o quê? Eles fazem a conversão, tá? A dissimulação, a integração desses valores. Então, por exemplo, a pessoa tem 15 mil debaixo de um colchão lá na casa dela e ela não trabalha, nem nada. Esses 15 mil veio de uma parte de um roubo que as pessoas efetuaram em determinado comércio da cidade, tá? Aí, se ele aparecer ali, ele já vai chamar a atenção da polícia, coisa e tal, mas aí ele tem uma irmã que tem uma poupança, tem a mãe, aí o que acontece? Ele começa a colocar pequenos valores toda semana na conta poupança, aí depois ela vai lá, compra um determinado valor, ele usa uma pessoa para comprar geladeiras ou dar entrada num carro, comprar um carro em nome desse terceiro, tá? E de onde veio esse dinheiro desse terceiro? Ah, ela trabalhou, foram depositados aí ao longo de 6 meses. Então, muitas vezes, demora um pouco até a pessoa fazer essa dissimulação e reintegrar ao patrimônio dele. Então, nesse caso aqui, nós temos o conceito que eu trouxe para nós, traz o seguinte: o crime consiste em um conjunto de ações ou operações sequenciais para mascarar a origem ilícita de valores, bens, direitos com a conversão, dissimulação e integração deles, dinheiro, bens, valores, para tornar legítimos tais ativos que derivam de infrações penais, processando estes ganhos para ocultar ou iludir a sua origem, tá? E, na sequência, nós temos aqui o artigo 1º. Olha só, quando a gente estuda crime, tá? Os crimes, eles se configuram como a conduta assim definida dentro de uma legislação penal. Só leis federais podem estabelecer crimes. Os crimes, eles têm, os tipos penais incriminadores, eles têm 2 preceitos. O preceito primário é a forma de se praticar o crime, são as elementares do crime, ou seja, o que é lavar o dinheiro. Aqui nós temos ocultar ou dissimular. O quê? A origem, a natureza, a localização, a disposição, a movimentação, a propriedade desses bens, valores, dinheiros de natureza ilícita, tá? E o preceito secundário é a pena aplicada ao crime, tá? Então,
qualquer crime relacionado aqui a qualquer conduta considerada criminosa relacionada aqui na nossa lei, é pena de reclusão de 3 a 10 anos. É uma infração de maior potencial ofensivo, que não cabe nenhuma das medidas despenalizadoras da lei dos juizados especiais, não é de médio potencial nem de pequeno potencial, é de alto potencial ofensivo, considerada legislação de alta gravidade, tá? Então vamos verificar aqui o crime. E outra coisa, todo crime inicia-se com verbos, tá? Verbos caracterizadores da ação ou da omissão, que se constituem os núcleos da conduta típica, tá? Então, por exemplo, num homicídio, qual é o núcleo da conduta típica? Matar, tá? Num furto, subtrair. Em lesão corporal, ofender a integridade física, tá? Então, sempre começa ali com um verbo caracterizador do núcleo da conduta típica, ou seja, o que é a prática do crime. Porque a gente precisa de saber qual é a conduta para saber o momento em que se inicia a execução e o momento em que o crime se consuma. Por quê? Porque quando se realizam todos os elementos do tipo, tá? Quando a pessoa praticar o verbo descrito, mesmo que ela não alcance uma vantagem, se ele realizou o que está descrito no tipo penal incriminador, ele já consumou o crime, nos termos do artigo 14, inciso 1 do Código Penal Brasileiro. Então, se ele realizar a conduta, tá? Mesmo que ele não consiga efetivamente usufruir desses valores, tá? Se ele ocultou ou se ele dissimulou a origem e a natureza, o crime já está configurado. Então, vamos aqui à leitura do artigo 1º da nossa legislação. Dos crimes de lavagem de dinheiro. Artigo 1º. Ocultar ou dissimular, tá? Ocultar ou dissimular o quê? Então, essas são as formas de se praticar o crime, ou seja, ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. Pena reclusão de 3 a 10 anos. Então, aqui vamos para a análise do tipo. Os núcleos de conduta típica. Então, aqui, o primeiro é ocultar. O que é ocultar? Esconder, subtrair à vista, tá? Então, de forma ativa ou omissiva. Então, como é que se pratica a ocultação? É esconder, tá? Esconder, subtrair da vista. De que forma se pratica a ocultação? É uma conduta ativa ou uma conduta omissiva? O agente pode praticar o crime das duas formas, por ação, fazendo alguma coisa, ou por omissão, deixando de fazer alguma coisa. Então, ocultar seria esconder, subtrair à vista. Normalmente por ação, mas pode também ser por omissão, principalmente quando a omissão dele é de natureza relevante, tá? Dissimular. Dissimular é disfarçar, é encobrir, tá? A dissimulação, ela exige uma forma sempre ativa, tá? Salvo, é claro, se ele tiver a posição de garante e não fizer nada para evitar que outro disfarce, encubra ali a origem, a natureza dos bens ilícitos. Então, aqui, esses são os núcleos de conduta típica. Ocultar ou dissimular. Qualquer um deles praticado, o crime já está consumado. Se ele praticou os dois, em relação ao mesmo bem, ele dissimulou e depois ocultou, é um único crime. Condutas de natureza permanente, entendimento dominante. Aqui, ó, na modalidade, principalmente, ocultar. Na modalidade simular, não necessariamente. Mas se vier na sua prova, o Supremo Tribunal Federal entende que na modalidade ocultar bens, valores advindos da prática de infração penal, com o objetivo aí de ocultar a natureza, a movimentação, a propriedade ilícita dos bens, tá? É crime de natureza permanente. O que significa isso? Que enquanto o bem, o valor estiver ocultado, o crime está ocorrendo. Não gera nem início de prescrição desse crime. E a pessoa pode ser presa em flagrante a qualquer momento, tá? Isso é um crime permanente, tá? Crimes, por exemplo, de homicídio é um crime instantâneo, embora tenha efeito permanente. O roubo é um crime instantâneo, o furto é um crime instantâneo, o estelionato é um crime instantâneo,
tá? Que pode ser feito até de forma continuada, um estupro é um crime instantâneo. Agora, quando você pega um crime de posse de armas, tá? Possuir na residência ilegalmente armas de fogo, tá? Posse de drogas, tá? Depósito de armamentos, depósito de drogas, sequestro, cárcere privado, são crimes de natureza permanente, tá? Então, nesse caso aqui, ocultar ou dissimular. O que? A natureza são as características, tá? A origem é a procedência. A localização é onde se encontra. A movimentação, a circulação, tá? A propriedade, tá? Desses bens. Então, se o sujeito, a disposição também, né? A disposição e a disposição, tá faltando aqui. Disposição é a forma de utilização, tá? Forma de utilização. Também estava faltando aqui essa expressão lá do artigo. Então, dissimular a natureza, ocultar ou dissimular a natureza, a origem, a localização, a movimentação, a disposição e a propriedade, a titularidade, tem como a disposição forma de utilização. Utilização aqui desses bens advindos de infração penal, tá? Então, bens advindos de infração penal, ilícitos, tá? Então, aqui, ó, a natureza, a origem de ilícitos. Ilícitos é o proveniente de forma direta ou indireta de infração penal, tá? Então, aqui, proveniente direto ou indiretamente. Aqui é uma análisezinha do tipo penal, tá? Se vier na sua prova, quais são os núcleos da conduta típica, praticando os dois, quantos crimes são só dentro de um mesmo contexto fático, é apenas uma única infração penal. Agora, olha só, nessa lei especificamente, para a sua prova, é bom você saber que esta lei ela é chamada lei de gerações. Como assim? O que são as gerações das leis? Essa infração penal, ela foi estruturada a partir de uma reunião de nações, tá? Por quê? Porque o tráfico de drogas, ele chegou algumas décadas atrás a ter uma repercussão tão grande a nível mundial, tá? Com um poderio econômico quase que avassalador, tá? Quase não, avassalador em comparação com a questão econômica de países até mesmo com a estrutura dos Estados Unidos, tá? Aí o que eles resolveram fazer? Ir atrás, rastrear, tá? Como as pessoas que praticavam tráfico de drogas, os dirigentes dos grandes cartéis de drogas, como eles faziam para lavar o dinheiro, para dar uma aparência lícita aos valores advindos desta infração penal. Então, a princípio, no primeiro momento, no mundo, acabou sendo uma lei de primeira geração. O que isso quer dizer? A única infração penal antecedente era o tráfico de drogas. Então, só existia lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Se fosse crime de furto, roubo, estelionato, apropriação indébita, corrupção, tá? Sequestro, cárcere privado, terrorismo, não caracterizaria posteriormente o crime de lavagem de dinheiro. Poderia ser receptação ou fato posterior impunível. Agora, na sequência, a lei brasileira, em 1998, trouxe um rol de crimes. Não era só tráfico de drogas. Tráfico de drogas, crimes contra a administração pública, como corrupção, peculato, extorsão mediante sequestro, tá? Então, nós tínhamos um rol de crimes em 1998. Em 2012, com a alteração legislativa que ocorreu, o que aconteceu? Essa legislação ela passou a ter uma natureza de qualquer infração penal. Não é mais só crime, não é só um rol de crimes taxativos. Hoje, qualquer infração penal pode ser objeto antecedente do crime consequente de lavagem de dinheiro. Nós estamos numa lei de terceira geração, tá? Então, a nossa lei já foi de segunda geração, tá? Quando ela foi introduzida no sistema brasileiro em 98, nós adotamos diretamente a lei de segunda geração, só que depois ela passou a ser uma lei de terceira geração. Então, destaquei aqui para nós, olha aqui na nossa telinha, geração das leis. Está ligada à natureza e quantidade de crimes antecedentes conexos ao crime posterior, que é o de lavagem de capitais. Então, temos aqui, ó,
Legislação de primeira geração, tá? Então aqui, ó, se limita a um único tipo penal antecedente. Exemplo, tráfico de drogas, porque foi como começou, né? Tráfico de drogas, associação para o tráfico, formação aqui de associações e assim por diante. Legislação de segunda geração, previsão de um rol taxativo de crimes antecedentes, números clausos, ou seja, só aqueles crimes, o que é números clausos? É um rol taxativo, fechado. Se não for aquelas infrações penais antecedentes, não existe o crime de lavagem de dinheiro consequente, tá? Então, nós tínhamos um rol taxativo até 2012, tá? Então, a nossa legislação, ela era de segunda geração. Aí, depois, na sequência, tá? Nós temos a legislação de terceira geração. A legislação de terceira geração, aí já é qualquer infração penal. Pode ser vista como ato antecedente, né? Ilícito. Crime não, né? Qualquer infração já é crime ou contravenção. Pode ser visto como crime ou contravenção. Vamos colocar aqui, ó, ou contravenção antecedente. Qualquer infração penal, tá? E essa é a nossa legislação dada aqui. Essa é a nossa legislação com texto dado pela Lei 2.683 de 2012 para a Lei 9.613. A Lei 9.613 está em vigência, claro, com as alterações, e as alterações aí é da Lei 12.683 de 2012, tá? Então, hoje, a nossa legislação ela é de terceira geração. Ok, agora, existem as condutas que nós chamamos condutas equiparadas. O que são condutas equiparadas? São aquelas infrações aquelas ações que se equiparam a ocultar ou dissimular bens, direitos ou valores, tá? Então, eles colocaram aqui, porque ocultar ou dissimular tem forma livre. A pessoa oculta ou dissimula da forma que tiver acesso a isso que planejou. Agora, incorre nas mesmas penas aquele que... O que eles fizeram aqui no parágrafo 1º e 2º? Eles colocaram condutas equiparadas, tá? Então, vamos ver aqui o que é conduta equiparada. É o mesmo crime, é a mesma pena, tá? Também é crime de ocultação ou dissimulação de origem, natureza, movimentação de ilícitos penais, as seguintes condutas. Parágrafo 1º, foi aqui, redação dada pela Lei 2.683. Incorre na mesma pena quem? Para ocultar, olha só, com o objetivo, para ocultar a utilização de bens. Então, aqui nós chamamos de dolo específico. Dolo específico. Então, aquele que, para ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal, tá? Os converte em ativos lícitos, tá? Então, a conversão em ativos lícitos é aquele exemplo que eu falei, por exemplo, a pessoa ficar colocando pequenos valores em contas e depois pega só os juros e vai colocando em outras contas. Aí, nesse caso, ele está convertendo em ativos lícitos, tá? Então, ou seja, os juros advindos de uma aplicação, só que a aplicação adveio de um produto ilícito. Mas esses ativos lícitos são os juros advindos daquela infração penal. Mas, na realidade, é só uma aparência lícita, tá? Converter em ativos lícitos. É uma transformação, tá? Então, o que é essa conversão? É uma transformação falseada, mascarada, tá? Depois, os adquire, então aquele que para ocultar ou dissimular a utilização de bens, adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda, tem em depósito, movimenta ou transfere. O quê? Os bens, direitos ou valores. Então, qual é a diferença desse crime aqui para o crime, por exemplo, de receptação lá do artigo 180 do Código Penal Brasileiro? Lá no artigo 180, o sujeito, ele pega ali uns CDs de veículos automotores, tá? Uns DVDs que foram subtraídos de veículos, tá? Então, o sujeito, ele subtraiu, arrombou vários veículos pela cidade e trouxe ali para o receptador que vende aqueles produtos, só que ele sabe que é produto de crime, tá? E ele quer passar adiante. Ele não está interessado em ocultar ou dissimular a origem desses bens.
Isso é crime de receptação, tá? Aqui, quando o sujeito adquire, recebe, negocia, dá em garantia, ele guarda, tem depósito, ele movimenta, ele transfere, é com o objetivo de ocultar ou dissimular a utilização desses bens para dar uma aparência lícita, tá? Então, aqui é fora dos casos de receptação. E também fora dos casos de favorecimento real. Se uma pessoa, por exemplo, praticou um roubo de, sei lá, ouro, tá, em determinado local. Aí o que acontece? Ele sabe que vai ser, a casa dele vai ser alvo de uma busca. Aí ele vai até o vizinho dele, que é amigo dele, e fala, rapaz, deixa eu só deixar isso aqui na sua casa, aí amanhã, ou da semana que vem, quando a polícia fizer a revista lá na minha casa, aí eu venho aqui e pego depois. Se alguém auxiliar materialmente uma pessoa, tá, guardando objetos para ele, tá, para tornar seguro o proveito de um crime, para que o próprio autor vá lá e pegue o próprio produto do crime, esta é a infração penal chamada favorecimento real, tá? Aqui, quando vier na sua prova, se ele adquirir, receber, trocar, ceder, negociar aí, tá? Estiver lá depositando, guardando, movimentando ou transferindo, é com o objetivo, tá? O dolo específico de ocultar ou dissimular a origem dos bens, direitos ou valores, tá? Então, nesse caso aqui, praticar essas condutas com esse dolo específico, tá? Então, aqui, ó, fora dos casos de receptação, tá? Pois aqui temos como dolo específico ocultar ou dissimular a origem ilícita. Item 3. Então, esses aqui são os nossos comentários pessoais, tá? Essa partezinha aqui. Também incorre nas mesmas penas quem importa ou exporta bens com valores não correspondentes aos verdadeiros. Então, olha só essa determinação aqui da nossa legislação. Importação e exportação de bens que não correspondam ao valor real com o objetivo de ocultar ou dissimular a utilização de bens. Vamos imaginar o seguinte, o sujeito, ele pagou 300 mil reais por aquele veículo, tá? Um veículo de luxo que veio advindo de uma importação. Só que no ato ali de importação, ele citou lá que era só 200 mil, tá? Porque o que acontece? O que ele tem em conta, que ele pode negociar ali, era apenas 200 mil. Porque 100 mil advém de corrupção, por exemplo, no ato de corrupção. Aí o que acontece? Ele pega esse veículo, vende pelos mesmos 300 mil, tá? Então o que acontece? Ou vende ali por, segundo ele, 400 mil. Então ele pegou ali, pagou 300, tá? Mas na realidade ele alegou que foi só 200, que era o que ele tinha, mas ele alega que fez uma boa venda de 350 mil reais, tá? Aí nessa brincadeira, tá? Ele já lava 150 mil, só que na realidade ele pode ter passado para o outro, porque o outro falou assim, olha, eu até aceito aí falar que eu paguei 350 mil, mas eu só pago 200, tá? Ele falou, não tem problema, tá? Desde que você diga que pagou 350 mil neste veículo. Aí nesse caso, nós temos ele importou com valor. Aqui é subfaturar ou superfaturar, tá? Bens. Com qual objetivo? De ocultar a dissimulação, a utilização de valores ilícitos, tá? Então, nesse caso aqui, é a terceira conduta equiparada aqui, é a conduta do parágrafo 1º, importar ou exportar. Então, aqui a importação, entrada ou saída, exportação do país de bens em desacordo com o valor real, venal, superfaturar ou subfaturar bens com o objetivo de mascarar o valor real desses produtos, tá? Para ele ganhar em cima e ninguém ficar de olho e achar que é uma transação lícita que ele está promovendo, tá? Na sequência, nós temos aqui, ó, parágrafo 2º. Incorre ainda na mesma pena quem? Então, olha só. Aqui incorre ainda na mesma pena também a conduta equiparada, tá? Então, aqui se vier na sua prova, conduta equiparada, incorre na mesma pena, que a gente sabe que é reclusão de 3 a 10 anos e multa,
quem utiliza na atividade econômica ou financeira bens, direitos ou valores provenientes de infração penal, tá? Então, se o sujeito utilizou na atividade econômica financeira dele esses direitos, esses bens provenientes da infração penal, também pratica o crime de lavagem de dinheiro, tá? Aqui, também da mesma forma, com um dolo específico. E pode ser praticado pelo autor do crime antecedente, ou seja, o próprio autor do crime antecedente, ele tem uma atividade econômica financeira que ele faz essa lavagem na sua própria empresa, tá? Inciso 2 do artigo 1º, parágrafo 2º. Quem participa de grupo, associação ou escritório, tendo conhecimento de que sua atividade principal ou secundária é dirigida à prática de crimes previstos nesta lei. Então, olha só esta segunda conduta. Então, aquele que pratica qualquer tipo de dissimulação, ocultação em atividade econômica e financeira, tá? Dos valores aí provenientes da infração penal, pratica o crime de lavagem de dinheiro. Agora, mesmo aquele que diretamente não é ele quem faz a negociação, mas ele participa de um grupo, de uma associação, de um escritório, tá? De uma organização, tá? E ele tem conhecimento de que esta empresa, esse grupo, essa associação, embora aparentemente lícita, tem como atividade principal, ou mesmo que não seja atividade principal, pode ser atividade secundária. Se ele souber que essa empresa que ele trabalha, que esse grupo, que esta associação, que esse escritório que ele trabalha, tem como atividade principal ou mesmo secundária a prática dos crimes definidos nesta lei, tá? Então aqui, associação ou grupo, tá? Então aqui não é só um mero concurso de pessoas, tá? Associação ou grupo, gente, deve ter estabilidade mínima associativa, com o fim voltado à prática dessa infração penal, tá? Então, realmente não é só reunir 10 pessoas para lavar dinheiro, isso não é associação. É participar de uma associação que tem um vínculo aí considerado como tal, tá? Essas são as condutas consideradas criminosas. A tentativa é punida? Nos termos da nossa legislação. Mas isso a gente vê no nosso... Olá, aluno! Espero que você esteja gostando da nossa aula gratuita aqui no canal do YouTube. Fica aí que nós vamos voltar daqui a pouco, tá? Só foi a primeira parte. É importante que você lembre que é uma oportunidade de ouro, 2.000 vagas para técnico bancário sem ser especialidade em TI, 2.000 vagas para TI e não precisa de curso profissionalizante, os dois só precisam de nível médio, tá? Oportunidade de ouro. E eu quero te convidar a olhar o nosso curso aqui do Estúdio Aulas, o link está na descrição do vídeo, porque a sua escolha vai determinar o seu futuro. Por que eu estou falando isso e por que muitos alunos me perguntam, professor, por que o curso do Estúdio Aulas você recomenda? Porque é um curso voltado para Sesgran Rio. Não é um curso genérico. Então você não perde tempo estudando conteúdo que não vai cair na prova. Porque os cursos genéricos que você vai encontrar por aí, com 1.000 vídeos, olha lá na descrição do curso, 1.000 vídeos do curso que você está querendo comprar. Dá uma olhada lá, mais de 1.000 vídeos. Como é que você vai assistir 1.000 videoaulas durante a sua preparação se a gente não tem tanto tempo assim? Você vai estudar conteúdos genéricos que não são focados na Sesgran Rio, vai perder tempo, vai chegar na prova, não vai focar no mais importante e aí fica complicado. Então o nosso curso ele é voltado para Sesgran Rio, dá tempo de assistir todas as videoaulas, ele foi modelado para você. Não é aquela aula solta para você ficar pescando, não, pelo amor de Deus. Aqui é tudo organizado para você não perder tempo. E além disso, professores que são acostumados a aprovar nas carreiras bancárias. Uma equipe de professores renomado e, o mais importante, a galera aqui tem didática. Tudo bem? Então o material é voltado para você, eu te convido a dar uma olhada nesse material. Professor, eu quero comprar só um curso de exercícios, eu não quero mais teoria. Tem também o curso de exercício, tem o nosso projeto de 1.200 questões, o link também está na descrição. 1.200 questões Sesgran Rio comentada.
Professor, e se eu quiser os dois? Olha aí, olha o que eu preparei para vocês aqui. Pacote completo com o melhor preço, 10 vezes de R$ 28,90. Você pode conferir aí, é o menor preço e um curso focado na Sesgran Rio, tá? Pacote completo de TI também tem, para o pessoal de TI. O de cima é o técnico bancário e você ganha isso aí, ó. Projeto de 1.200 questões vai junto. Tudo resolvido, questões da Sesgran Rio. Análise estratégica para você saber o que é mais importante. Eu vou mostrar para você o que é mais importante, porque às vezes você quer focar só no mais importante, por exemplo, de português, que só vale 5 pontos. Tem matérias que só valem 5 pontos. Você tem que focar naquelas que valem mais, ver tudo daquelas que valem mais, e no caso de que vale menos, você foca no mais importante, pelo menos para revisar mais vezes, e a análise estratégica é para isso, para mostrar para você. Então você ganha esses 2 super bônus, não perde tempo, vai se preparar com uma grande equipe de professores, caras aí que realmente fazem a diferença na preparação. Então não quero mais tomar o seu tempo, continua assistindo a aula aí, é uma aula gratuita e de qualidade, você vai ver que está tudo focado aí na Sesgran Rio, no conteúdo que a Sesgran Rio gosta de cobrar. Vai lá, continua assistindo aí. Olá, senhoras e senhores, concursandos, concursandas, bem-vindos de volta à nossa legislação especial, à nossa lei de lavagem de dinheiro e de capitais. Na sequência, nós temos aqui a tentativa dos crimes antecedentes. Só dando uma recapitulada, no nosso bloco anterior, nós vimos os tipos penais incriminadores. Ocultar ou dissimular a origem, a natureza, a movimentação, a disposição, a propriedade, tá? A localização de bens, valores, tá? Dinheiro advindo da prática de infrações penais antecedentes, com pena de reclusão de 3 a 10 anos. Temos as condutas equiparadas, previstas no parágrafo 1º e no parágrafo 2º da nossa legislação, transformar em ativos lícitos, tá? Se a pessoa, ela, de alguma forma, fizer a receptação, na realidade, receber, adquirir, movimentar com o objetivo de auxiliar nessa dissimulação, a pessoa que importa e exporta, tá? Com valores subfaturados ou superfaturados, bem como a pessoa que participa de qualquer tipo de organização, empreendimento, ou aquele que tem como objetivo, que ele sabe que participa do grupo, da associação, que tem como objetivo, como atividade primária ou mesmo secundária, a prática dessas infrações penais, ou se ele utiliza o sistema econômico-financeiro, tá, para a prática dessas infrações penais. A tentativa desse crime ela é punida com a pena prevista no crime consumado, diminuído de 1/3 a 2/3. Por quê? Porque está no parágrafo 3º da nossa legislação. Olha o que diz aqui a lei. Parágrafo 3º, tá? A tentativa ela é punida nos termos do parágrafo único do artigo 14 do Código Penal. Então eu trouxe aqui para nós o artigo 14, tá? Disse crime consumado. O que é um crime consumado? Quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Ou seja, se o sujeito ocultar ou dissimular a origem, já praticou o crime, já consumou. Agora, se ele tentar dissimular e não conseguir dissimular, mascarar, se ele tentar ocultar e não conseguir, então ele ainda não realizou tudo que está lá descrito como conduta no tipo penal incriminador, tá? Então ele está tentando. A tentativa é punida? A partir do momento em que a pessoa executa a infração penal, ele é punido com a pena do crime consumado. No nosso caso aqui, reclusão de 3 a 10 anos. Só que diminuída a pena de 1/3 a 2/3. Então temos aqui, ó, a tentativa, tentado quando iniciada a execução, porque olha só, gente, crimes eles passam por cogitação, preparação, execução e consumação. Em regra, a cogitação e a preparação são impuníveis, salvo se forem outro crime autônomo. Então, a partir da execução, o crime ele já é punido com a pena do crime consumado, tá? Então, a tentativa é quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Alguma coisa aconteceu que impediu o crime de se consumar. Pena da tentativa, parágrafo único, citado aqui na nossa legislação. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena
correspondente ao crime consumado, diminuída de 1/3 a 2/3. Eu sempre gosto de visualizar aqui, ó, diminuída de 1 a 2/3. Sempre gosto de fazer essa visualização, que na hora da prova você vai se lembrar qual é o percentual de diminuição de pena para a tentativa dos crimes previstos nesta lei, tá? Que é a mesma punição de qualquer outro crime tentado. Punição que eu digo, a diminuição da pena, tá? A regulamentação da tentativa é feita de acordo com a regulamentação da tentativa dos crimes em geral. Agora, olha só, fases da lavagem de capitais, tá? Então, olha só, para o sujeito ele lavar realmente todos os capitais, todo o capital, ele passa por um ciclo que a gente chama de fases. São 3, esse ciclo ele é composto de 3 fases. E quais são essas fases da lavagem de dinheiro? Olha só, porque isso vem em prova. Então aqui, fases da lavagem de capitais. A primeira fase é a chamada colocação, tá? A colocação ou ocultação. É a introdução do valor ilícito, o placement, no sistema financeiro para dificultar a identificação da procedência, que não é precedência, não é procedência, tá? Vamos arrumar aqui, ó. Da procedência, por meio de fracionamento em pequenos valores. Exemplo aqui. Então, aqui, exemplo, aqui só é um exemplo. Por meio de fracionamento de pequenos valores, que é chamado de smurfing. Então, olha só, nesse caso aqui, o sujeito vai fazer a colocação. Então, qual é a colocação? Ele pega pequenos valores para misturar com ativos lícitos que ele tem, a divisa de empresa, e ele vai colocando pequenos valores ali misturados, toda semana deposita valores que não chamariam muita atenção, tá? E a gente chama isso de smurfing, tá? Na realidade, a doutrina, ela se refere a uns personagens azuizinhos que tem aí de um desenho americano, né? Que é muito popular aqui no Brasil, tá? E aí o que acontece? Nesse caso, tem lá o Papai Smurf e os Smurfette, e é desse grupinho azul mesmo que vem essa expressão que eles usaram aqui para esses pequenos fracionamentos. Então, o exemplo de colocação que eles fazem é isso. Fez a colocação, tá? Já iniciou o primeiro ciclo da lavagem de dinheiro, tá? A primeira fase do ciclo de lavagem de dinheiro. Qual é a segunda fase, tá? A laundering, é a dissimulação. Então, o que acontece? Nesse caso, nós temos aqui, ó, a segunda fase é a dissimulação. É a movimentação que dificulte o rastreamento, como, por exemplo, pulverizar o valor em operações variadas e sucessivas. Então, vamos imaginar que o sujeito, ele fez lá as colocações e coisa e tal, e logo depois ele começa a pulverizar esses valores em várias outras contas, em várias operações sucessivas e ganhando de forma ficta valores agregados a essas operações sequenciais que ele está fazendo. E na sequência, tá, nós temos a integração. Aí o que acontece? O valor volta para ele como totalmente lícito, tá? Aparentemente, né? Não totalmente lícito, com a aparência lícita. Então, nós temos essas fases aqui da lavagem de dinheiro. A última aqui, ó, é a integração. Então, nós temos a primeira fase, que é a colocação ou ocultação. A segunda, que é a dissimulação. A terceira, que é a integração, integration. Já com aparência lícita, os valores são formalmente incorporados ao sistema econômico à disposição do beneficiário criminoso, tá? Então, o que acontece? Mas ele, aparentemente, pode se apresentar até como um investidor de sucesso, tá? É um sujeito aí que a empresa dele está indo muito bem, obrigada, tá? As empresas, os recursos, só que está sendo injetado valores indevidos ali, que voltam para ele com essa aparência lícita, tá? Então, primeira é a colocação, a segunda é a dissimulação e a terceira é a integração desses valores ao patrimônio do beneficiário criminoso, tá? Daquele que lavou o dinheiro. Na sequência, nós temos a seguinte informação. Olha só, não há necessidade de consumação com a prática de qualquer dos núcleos da conduta típica, ou seja, ocultar ou dissimular. Então, ocultar ou dissimular, ou então importar, exportar, participar do grupo com o objetivo de dissimular. Não há necessidade, se vier na sua prova, o ciclo, as fases
do crime de lavagem de dinheiro, que a gente começa com a ocultação, passa para a dissimulação, vai para a integração, tá? Precisa praticar todo esse ciclo para o crime estar consumado? Não há necessidade. Fez a colocação de forma a ocultar, tá? Ocultou, já é crime. Dissimulou, já está na segunda fase do ciclo, dissimulou, o crime já está consumado, tá? Então não há necessidade de passar por todos os ciclos para que nós tenhamos aí um crime consumado, tá? Esse ciclo totalmente sequencial, a gente muitas vezes chamamos de lavagem de dinheiro mais complexa. Por quê? Porque tem uma lavagem de dinheiro simples, tá? Como é que é a simples? Um jogo de azar, a pessoa vai a um determinado país, tá? Faz um acordo lá com alguém de jogos de azar e diz, olha, eu quero ganhar 1 milhão aqui hoje na roleta, tá? E faz um acordo, eles tramam ali e ele sai como ganhador ali da roleta, o sortudo da noite, tá? Ele levou 1 milhão numa mala, tá? Que ele não tinha como explicar, tá? Ou então ele recebeu lá de uma propina 1 milhão numa mala, de onde ele não tinha como explicar para embarcar com esses valores entrando no país, tá? Aí vai por ali, faz um acordo com uma pessoa para introduzir este valor no território nacional, tá? Então, nesse caso, nós temos uma situação de uma lavagem simples, usando jogos de azar. Ou então, quando ele faz uma especulação imobiliária, aí já é um pouco mais complexa. Agora, quando ele usa o sistema financeiro de forma bem articulada, pulverizando valores, ele é dono ele é dono de todas as empresas que estão no negócio. Só que aparentemente não, tá? Mas ele comanda todas as empresas, mas ele tem testas de ferro, ele tem laranjas que as empresas são em nome dessas pessoas. Então, o que ele faz? Ele usa diversas empresas, diversas contas, e essa é um pouco mais sofisticada, tá? Então, se vier na sua prova, tem 3 tipos de lavagem de dinheiro. Uma elementar, uma mais elaborada e outra sofisticada. Então, temos aqui, ó, trouxe para vocês tipos de lavagem de dinheiro. A elementar, exemplo, falsos ganhos em jogos de azar, tá? Então, nós temos essa de natureza elementar. A elaborada, especulação imobiliária, comércio, tá? Tá, o sujeito compra veículos por um determinado valor, vende por outro valor, tá? Alegando que teve um lucro X, tá? Quando na realidade foi, um lucro dele foi, ou foi nada, ou foi metade disso. A sofisticada, aí já é a utilização do sistema financeiro e empresas de mesmo dono, com envolvimento de laranjas, onde uma perde, a outra ganha, com contratos simulados, normalmente empresas em países distintos, tá? Usando o fracionamento a ser realizado em instituições financeiras, paraísos fiscais. Então, ela é mais sofisticada, nós temos um maior grau de dificuldade de identificação desse tipo de lavagem de dinheiro, quando ela é mais sofisticada. Agora, olha só, todo crime, ele tem um bem jurídico protegido, tá? Então, tem o objeto, né? O objeto que é atingido, aqui no caso, são os ilícitos, tá? Que são lavados, é o objeto do crime, tá? São os produtos advindos da infração penal. Sobre essa recai a atuação dos autores, o sistema financeiro, tá? Que é atingido. Agora, qual é o bem jurídico protegido? Por exemplo, quando temos um homicídio, o bem jurídico protegido é a vida. Quando a gente fala de um crime de furto, é o patrimônio. Quando nós falamos de um estelionato, também é o patrimônio. Quando falamos de um crime de estupro, é a liberdade sexual de uma pessoa. Quando falamos de um crime de calúnia, é a honra, tá? Da pessoa que é atingida, a difamação, também a reputação da pessoa, a injúria, a dignidade, o decoro, tá? A honra da pessoa é atingida. Quando nós falamos de um crime de porte de arma, o bem protegido é a incolumidade pública, a paz social, tá? Agora, nesse crime, qual é o bem jurídico protegido, tá? Tem uma divergência na doutrina sobre qual seria o bem jurídico protegido. Alguns dizem que é o bem jurídico do crime antecedente, tá?
Outros dizem que é a administração pública, a administração da justiça. Outros falam que é a ordem socioeconômica. E o entendimento dominante é que o bem jurídico protegido é a regularidade, é a ordem socioeconômica. Então, coloquei aqui para nós, olha só, bem jurídico protegido, tá? Temos aqui, ó, a primeira corrente, tem uma primeira corrente que diz que o bem jurídico é o tutelado pela infração antecedente. Ou seja, se for um crime de corrupção, o bem jurídico protegido na corrupção é a regularidade da administração pública. Então, seria a administração pública. O roubo protege o patrimônio, então seria o patrimônio. Essa primeira corrente, ela é a mais fraca, tá? Depois, nós temos a administração da justiça. Aqui, o objeto jurídico seria a administração pública. Tá? Então, aqui é uma segunda corrente. E tem uma terceira corrente que diz que é a ordem econômico-financeira. Aqui é a doutrina dominante. Essa terceira corrente aqui, tá, que a gente está destacando, é o entendimento dominante. Tá? Então, o bem jurídico protegido, segundo doutrina dominante, tá, é a ordem econômica financeira. Tá? E outros dizem que é pluriofensivo, que é a administração pública e a ordem econômica. Tá? Então, já vi em prova cair, inclusive, dessa forma. Parte da doutrina entende que o crime de lavagem de dinheiro é pluriofensivo. Ofende a ordem econômico-financeira, o bem jurídico protegido, né, é a ordem econômico-financeira e a administração pública, a administração da justiça. E a questão estava correta, tá? Alguns dizem que é pluriofensivo. Agora, quem é que pode praticar a infração penal? Porque quando a gente vai classificar um crime pelo sujeito da infração, nós temos os crimes comuns, que podem ser praticados por qualquer pessoa, e temos os crimes próprios, onde o tipo penal ele exige uma qualidade especial do sujeito ativo. Nesse caso aqui, o nosso crime, o crime de lavagem de dinheiro, ele é um crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa. Não se exige nenhuma qualidade especial do sujeito ativo da infração penal. Tá? Então aqui nós temos sujeitos da infração penal, tá? Vamos destacar aqui, é o crime comum. Pode ser praticado por qualquer pessoa física, inclusive o autor, coautor ou partícipe do crime antecedente. E porque existe a autolavagem. O que isso aqui quer dizer? É o seguinte, primeiro, gente, olha só, embora seja um crime contra a ordem econômica e financeira, que tem a participação muito intensa de pessoas jurídicas, o que acontece? Nós não estamos diante de um crime que é possível a participação aí de pessoa jurídica como autora, coautora ou partícipe. Por quê? Porque pessoas jurídicas no nosso país só podem praticar crimes contra o meio ambiente. Então, pessoa jurídica, ela responde pelo crime de lavagem de dinheiro? Responde a nível civil e administrativo. As consequências derivadas civil e administrativas advindas da infração penal recaem sobre a pessoa jurídica. Mas quem pode responder pelo crime é só a pessoa física que agiu em nome ou em benefício da pessoa jurídica, tá? Então, só pessoas físicas que agem em seu próprio nome ou que agem em nome da pessoa jurídica respondem pelo crime. E a pessoa que vai lavar o dinheiro, aquele que é o autor do crime antecedente, na realidade, ele não precisa ser o autor do crime antecedente. Mas, se for o autor do crime antecedente, também existe o crime. Por quê? Porque se você for fazer uma comparação com a receptação, por exemplo, o sujeito praticou furto de veículos, tá? Ele pegou 3 veículos que ele furtou no final de semana e ele tem um receptador, tá? Um sujeito lá de uma região X que faz a receptação dos carros. Tem até uma tabela que ele paga pelos carros furtados desse agressor do patrimônio alheio, tá? Aí o que acontece? O sujeito pega o carro aqui, vai lá e vende para o receptador. Ele só pratica o crime de furto e o outro só pratica o crime de receptação, tá? Então, o que se faz com o produto do furto, depois que ele é objeto do crime, se a pessoa vai destruir, se ele vai entregar para terceiro, se ele vai presentear para alguém, é pós-facto impunível, ou seja, ele não responde mais a partir daí. Porém, se ele usar o produto do furto com o objetivo, tá, de dar uma aparência lícita a esta conduta antecedente dele, tá, para dissimular a origem desses bens,
Aí ele pratica o crime de furto e ele pratica o crime de lavagem de dinheiro conjuntamente com outros que o auxiliaram, tá? Então, o autor do crime antecedente também pode ser autor do crime consequente de lavagem de dinheiro. É o que é denominado de autolavagem, tá? Na sequência agora, nós temos então o autor da infração, o sujeito ativo. Qualquer pessoa pode ser o autor do crime, tá? É um crime comum. Elemento subjetivo. O elemento subjetivo é o dolo, tá, gente? Tá? Então aqui, ó, o dolo, tá? Ou seja, o ânimos, aquilo que movimenta a pessoa, tá? Dolo é o ânimos. O ânimos aqui de ocultar ou dissimular. É o objetivo, né? De ocultar ou dissimular a natureza, a movimentação, a disposição, a localização, a propriedade de bens, valores, tá? De dinheiro, advindo aí direitos, né? De direitos advindos de infrações penais. Então, o dolo é o elemento subjetivo. Por quê? Porque se vier na sua prova, isso gosta muito de cair em prova, essa afirmação. Em relação ao elemento subjetivo, admite-se a modalidade culposa da prática da infração penal. Não se admite, tá? Então, nós não admitimos a modalidade culposa da infração penal. Nós só admitimos o dolo como elemento subjetivo, nós só admitimos a conduta dolosa intencional. Porém, vamos imaginar a seguinte situação, tá? Compra de joias, por exemplo, a pessoa pega ali um determinado valor que ela adveio da corrupção, tá? Ele é um governador de estado, tá? E a mulher dele tem lá, recebeu de presente do marido 5 milhões para lavar, tá? Porque são 5 milhões advindos de atos de corrupção. E aí o que acontece? Ela vai e compra diversas roupas no shopping, pagando em dinheiro e coisa e tal. Então, se ela pulverizar pequenas situações ali, realmente ninguém não vai chamar atenção. Agora, se ela chegar para comprar um carro importado com uma mala de dinheiro, tá? Levando nessa mala 250 mil reais em espécie, dá para desconfiar, consideravelmente. Se ela vai até uma joalheria e compra uma joia avaliada em 1 milhão, pagando em espécie, tá? Aí, nesse caso, aquele sujeito que está auxiliando esta senhora, na prática, ali dá... Por quê? Porque o carro vai sair no nome dela, vai sair com a aparência de produto lícito, né? Então, o que acontece? A joia vai ser ali, vai vir como garantia em nome dela, ela poderia penhorar depois, essa joia é um valor econômico bastante considerado. Aí, o que acontece? O sujeito, ele simplesmente não comunica, porque essas são operações que devem ser comunicadas ao COAF, tá? Ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, tá? Aí, o que acontece? Ele fala assim, mas, olha, a pessoa chegou, trouxe o dinheiro, tá? Eu simplesmente não perguntei a origem, tá? E por isso eu nem comuniquei, para mim estava tudo certo. Isso aí é uma chamada cegueira deliberada, tá? O sujeito, ele enfia a cabeça ali na terra, tá? E como a avestruz, tá? E diz, olha, eu não sabia de nada, tá? Então o que acontece? Não, ela sempre foi uma cliente aqui, sempre chegou com dinheiro, nunca perguntei de onde tinha esse dinheiro, porque não é da minha conta, pode não ser da sua conta. Conversar com ela sobre a origem, coisa e tal, mas é da sua conta fazer a comunicação ao COAF, tá? Então, se você for esse empreendedor ali da joalheria. Então, nesse caso, quando nós falamos do elemento subjetivo é o dolo, eu apaguei aqui porque eu vou falar sobre essa teoria que vem muito em prova relacionada ao crime de lavagem de dinheiro de capitais. É a teoria da cegueira deliberada, chamada instruções de avestruz, tá? Então, a teoria da cegueira deliberada é dolo, viu? Como assim? É porque quando você fala de culpa, o crime não admite modalidade culposa. Participou do crime por imprudência, negligência, imperícia, você não é partícipe desse crime. Por quê? Porque isso são modalidades de culpa. Agora, ficou sem querer saber de nada, deliberadamente, não queria saber a origem, não fez a comunicação, não te interessou pela origem. Nesse caso, aquilo que era claramente, tá, para a pessoa média, um homem médio, tá, um ser humano médio, verificar que aquilo ali tudo indica ser indícios veementes da prática de
lavagem de dinheiro. É a chamada cegueira deliberada, e essa cegueira deliberada ela não é regulamentada de forma, vamos dizer, a configurar-se como uma culpa. Ela é doutrinariamente e jurisprudencialmente denominada como dolo. Ele agiu dolosamente num dolo eventual, na chamada cegueira deliberada. Então, o elemento subjetivo é o dolo, quando ele sabe que está participando, ou quando ele deveria saber, nesse caso, que está participando da infração penal. Agora, olha só, causas de aumento de pena. Então, a pena é reclusão de 3 a 10 anos. A pena aumenta em algumas situações? Sim. Quando a conduta é praticada de forma reiterada, ou seja, é a primeira vez que ele está sendo processado. Ele não é réu reincidente, ele é réu primário. Porém, a prática da infração é reiterada. Ele faz isso de forma sequencial, de forma continuada, de forma reiterada. Ou quando se utiliza de organização criminosa. São as duas situações que aumentam a pena. Então, fixem essas duas informações aí, porque gosta de vir em prova também. Quais são as causas de aumento de pena na Lei 9.603 de 98, que é a nossa lei de ocultação ou lavagem de bens, dinheiro, direitos ou valores. Então, temos aqui, ó, o artigo 1º, parágrafo 4º, a pena será aumentada de 1 a 2 terços, então, ó, de 1 a 2 terços, tá? Se os crimes definidos nesta lei forem cometidos de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa. Então, aqui, se for praticado de forma reiterada ou por organização criminosa, tá? Então, aqui, nós temos a mesma conduta diversas vezes, mesmo que seja uma única infração penal, aqui de forma continuadamente, tá? Ou por organização criminosa. Lembrando que a definição de organização criminosa está na Lei 12.850 de 2013. Olha, aqui não é uma mera associação não, tá, gente? A associação criminosa está no artigo 288 do Código Penal e configura-se como a reunião de 3 ou mais pessoas para a prática de infrações penais, tá? Crimes, para a prática de crimes, na realidade, para a prática de crimes. Tem que ser mais de um crime, 3 ou mais pessoas reunidas, associação criminosa. Organização criminosa, ela exige a participação de mais de 3, tem que ter 4 pessoas no mínimo, tá? Tem que ter estrutura, tem que ter hierarquia, tem que ter uma pirâmide, tá? E tem que ser para a prática de crimes com pena máxima, tá? Envolvendo ele 4 anos ou transnacionais, tá? Não é qualquer infração penal que caracteriza o crime de organização criminosa, tá? Mas a lavagem de dinheiro pode caracterizar a organização criminosa. Ou seja, a pena é possível se tiver de 4 para cima, dentro de uma estrutura e hierarquia, tá? Já caracteriza o conceito de organização criminosa da Lei 12.850. Então, se for praticado de forma reiterada, mesmo que por uma única pessoa, ou mesmo que não seja de forma reiterada, se for por intermédio de organização criminosa, a pena aumenta de 1 terço a 2 terços, tá? Nos termos aqui da nossa legislação, tá? Então, aumenta aqui de 1 terço a 2 terços. Então, nós temos as majorantes, reiteração por meio de organização criminosa, de 1 terço a 2 terços. Então, opa, aqui a nossa, ó, é causa de aumento de pena ou majorantes, tá? Então, se vier na sua prova, tecnicamente, qualificadora não é o termo adequado, tá? Não é uma qualificadora. Aqui a pena, que é reclusão de 3 a 4 a 10, tá? Vai ter esse aumento aqui de pena, tá? De 1 terço a 2 terços. Então, é majorante. Qualificadora seria se aumentasse aqui o mínimo e o máximo, por exemplo. Será qualificado se praticado por organização criminosa com pena de 4 a 12 anos. Aí seria uma qualificadora, tá? Aqui é causa de aumento de pena. É o que pode ser colocado como sinônimo da prova, a expressão majorante. Agora, o último parágrafo desse nosso artigo é o parágrafo 5º. Tem aumento de pena? Tem, tá? Tem a questão da tentativa? Tem. Agora, o sujeito ele pode praticar uma colaboração premiada, tá? Uma delação premiada, o que é isso? Ele é integrante de um grupo, de uma associação, de um concurso de pessoas, tá? Onde
ele resolve entregar todo mundo, tá? Ele resolve colaborar voluntariamente, de forma espontânea, com as investigações, tá? Para quê? Para ter benefícios. Então, aqui nós temos a pena, ela poderá ser diminuída, ela pode até deixar de ser aplicada. Olha o que diz aqui o parágrafo 5º dessa nossa legislação. A pena poderá ser reduzida de 1 a 2 terços. Então, lá, as majorantes eram de 1 a 2 terços de aumento. Aqui é minorante. Aqui nós temos causas de diminuição de pena, de 1 a 2 terços. Ser cumprido em regime aberto ou semiaberto, tá? Por quê? Porque reclusão pode começar no regime fechado, o cumprimento da pena. Mas se ele for um delator, além de diminuir a pena aqui de 1 a 2 terços, ele pode ir para um regime aberto ou semiaberto, e não direto para o regime fechado. Facultando-se ao juiz, ou seja, o juiz pode deixar de aplicá-la, ou seja, deixar de aplicar a pena, ou substituí-la a qualquer tempo, por pena restritiva de direitos, se o autor, coautor ou partícipe, tá, colaborar espontaneamente com as autoridades, tá, prestando esclarecimentos que conduzam à apuração das infrações penais, identificação dos autores, coautores ou partícipes e a localização dos bens, direitos ou valores objetos do crime. Então aqui, olha só, a pena ela vai ter uma diminuição, então você já pode até pegar. O aumento de pena é de 1 terço a 2 terços, no caso de reiteração ou participação ou utilização de organização criminosa. A minorante é no mesmo percentual, a colaboração premiada, tá? Então aqui a colaboração premiada, o que vai acontecer? Ele pode ter a diminuição de pena de 1 terço a 2 terços, ou ao invés de começar no regime fechado o cumprimento da pena, ele começa no semiaberto e aberto, ou o juiz até pode deixar de aplicar a pena. Ok. E a qualquer tempo, ele pode substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, tá? Prestação de serviço à comunidade, comparecimentos a atividades educacionais, comparecimento em juízo para justificar as atividades, tá? Ele pode ter qualquer um desses benefícios, ou até pode ser acumulado um com o outro, se esse autor, coautor ou partícipe, ou seja, aquele que concorrer com o crime, colaborar espontaneamente com as autoridades, porém, essa colaboração ela tem que ter uma eficácia, ou seja, ela tem que efetivamente conduzir a apuração das infrações penais, ou identificou autores, coautores ou partícipe, ou localizou bens. Tem que ter alguma coisa, colaborou efetivamente com a apuração, ou identificou as pessoas envolvidas, ou levou até a localização de bens, direitos e valores que estavam dissimulados ou ocultados do crime. Então, com a efetividade, colaborou voluntariamente, pode ter qualquer um desses benefícios elencados aqui na lei. Então, a colaboração premiada, destaquei aqui para nós, ó, a colaboração premiada, tá? Os benefícios, diminuição de 1 terço a 2 terços, tá? Regime menos gravoso, ou seja, ao invés do fechado, ele pode ir para o semiaberto ou para o aberto diretamente, ou então, ele pode ter um perdão judicial, o juiz pode deixar de aplicar a pena, o juiz pode deixar de aplicar a pena, e nós ainda temos aqui, ó, substituição a qualquer tempo por restritivas de direito. Aqui a qualquer tempo, no caso da substituição, o que quer dizer a qualquer tempo? Mesmo depois da condenação, tá? Pode existir a substituição. Espontaneidade. Espontaneidade. Para prestar esclarecimentos que gerem, tá? Identificação de condutores, ou seja, apuração da infração adequadamente, como aconteceu tudo certinho, com a identificação de concorrentes. Concorrentes são autores, coautores ou partícipes, tá? E localização do objeto do crime, tá? Aquele que está sendo alvo da identificação. E no próximo bloco nós veremos alguns exercícios de fixação. Te aguardo no próximo bloco para a gente exercitar as informações sobre os crimes que nós tivemos nesses nossos 2 primeiros blocos.